11, lá no versículo 33. Vamos fazer a leitura? Uma palavra de Deus para nós hoje. Verso de número 33 do capítulo 11 de Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, o meu pedido é que o Senhor possa falar conosco essa noite de uma maneira profunda, porque a sua palavra é profunda. Nos ajude, ó Deus, para que por meio da pregação da tua palavra, o Espírito do Senhor desça sobre nós, fazendo milagres, quebrando cadeias, trazendo transformações, porque o Senhor é Deus que continua fazendo o que é sobrenatural. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, quem escreveu Romanos foi o apóstolo Paulo. Ele não foi fundador da igreja, ele escreveu essa carta aqui quando ele estava em Corinto. E ele escreve essa carta justamente porque essa igreja, ela surgiu da pregação de Pedro, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Muitas pessoas se converteram ali e foram embora. E certamente alguém convertido em Roma, que era a capital do império, fez uma igreja. No caso, foi o precursor dessa igreja. Então era uma igreja que não tinha embasamento, eles não sabiam as coisas principais a respeito da fé. E Paulo, então, na sua terceira viagem missionária a Corinto, achou que era o momento dele escrever essa carta para ensinar para eles as coisas principais a respeito da fé. E a verdade é que, se a gente pudesse escolher um livro do Novo Testamento para nos ensinar o que é o cristianismo, a gente poderia escolher o livro de Romanos, certo? O livro de Romanos, ele mudou a história de muitas pessoas ao longo dos séculos, justamente pelas palavras que Paulo escreveu. Um exemplo, o capítulo 1 de Romanos, fala sobre algumas coisas, como por exemplo, o versículo 7 vai dizer o seguinte, que o justo, ele viverá pela sua justiça, certo? Ou pela fé. Acontece que ao longo do caminhar da história da igreja, esse verso sempre foi interpretado de uma forma que as pessoas, para serem justificadas, elas precisariam passar, por exemplo, por muita penitência. Então, quando você pecava, você tinha que se bater para você ser expiado dos seus pecados. Tudo isso por causa desse texto, né? E a gente sabe historicamente, por exemplo, que Martinho Lutero, quando ele pegou para ler a Escritura, o texto era esse. Só que ele foi pegar a Escritura no original. No original foi escrito no grego. E ele sabia ler grego, também latim, sabia ler hebraico, ele também falava alemão, ele era um poliglota. Quando ele vai ler o texto no original, ele percebe então que o justo vai viver pela fé. Ele foi um homem que viveu atormentado a vida dele inteira, porque ele queria, sair do pecado, ele não conseguia. Ele abriu mão de tudo. Só para você ter uma ideia, a história de Lutero é o seguinte, o pai dele queria que ele fosse advogado. E ele foi, se formou bacharel como advogado em direito, e ele foi, continuou estudando, ele pegou o seu mestrado em direito também, até que um dia ele estava voltando para a casa dele, houve uma tempestade enorme, certo? E caiu raios perto de onde ele estava, voltando com o cavalo, e ele fez uma oração, e na oração que se ele saísse vivo dali, ele ia ir para o mosteiro, ele ia virar um monge. E ele voltou para a casa dele e tal, e 15 dias depois ele cumpriu essa promessa pro desgosto do pai dele, que queria ele como um grande advogado. Ele entrou então para a ordem dos monges agostinianos. E desde então, ele ali dentro sempre queria vencer
os pecados que ele tinha dentro do coração dele. Ele foi um homem que se isolou, tentou vencer os pecados, então, afastado do mundo, ele não conseguia. Quando ele ficava perto das pessoas que eram de Deus, né, de outros monges que só falavam coisa de Deus, ele também não conseguia parar de pecar. Quando ele tentava ir para a sociedade, por exemplo, para ser um pastor, um bispo, ele não conseguia também. Então ele era atormentado na sua consciência, no seu coração, do porquê ele não conseguia abandonar os pecados, sendo que Jesus Cristo tinha morrido na cruz por ele. Então, Romanos, né, é uma carta que nos mostra uma profundidade que hoje nós temos perdido. Porque hoje o que as pessoas nos ensinam dentro das igrejas é o quê? É que nós temos que aceitar Jesus, louvar Jesus e pronto, né? Jesus sabe que a gente está em carne, que é fraco, ele perdoa os pecados e por aí vai. Só que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que isso, muito mais. Então, o que eu te falo aqui hoje é para que a sua vida espiritual possa crescer, tá? Então, Lutero, quando ele se deparou com o capítulo 1, do versículo 7, ele entendeu que o justo viveria pela fé. A partir daquele momento, ele conseguiu vencer os pecados que estavam dentro dele, porque foi derramado dentro do coração dele graça. E aí então ele vai dizer, não é, que esse texto, não é, fez com que a graça de Deus fosse derramada dentro do coração dele. Olha, é impossível, Paulo vai falar em Romanos, nós vencermos os nossos próprios pecados pela nossa força. E é o que muitos homens tentaram fazer, né, no decorrer da história. Deixa eu citar outro para você. Agostinho, ele foi um homem que se converteu só com 31 anos. Porque ele tinha um problema sério. Ele era um homem muito imoral, lascivo. Ele não conseguia deixar de frequentar bordéis, ele tinha relacionamento com um monte de mulheres. E ele não conseguia sair daquilo, certo? Mas na consciência dele, ele sabia que aquilo era errado e a mãe dele orava por ele desde que ele era criança, para que ele pudesse se converter. E ele vivia essa vida imoral. E quando ele foi para Cristo, né, com 31 anos, ele continuou tendo que lutar contra essa lascívia que ele não conseguia vencer dentro do coração dele. E ele vai dizer então que essa lascívia, ela foi vencida quando Deus derramou graça dentro do coração dele, e aí ele então viveu, né, como um monge, sem uma mulher dos 31 anos até o final da vida dele. E ele vai dizer que ele viveu sem pecar, por causa da graça de Deus que caiu sobre ele. Hoje em dia, as pessoas elas não conseguem mais acreditar que a graça de Deus pode recair sobre nós, para que Deus possa nos ajudar a gente vencer os nossos pecados particulares. Hoje em dia as pessoas elas estão dizendo, eu nasci com esse temperamento forte, eu vou morrer assim. Eu tenho problemas na questão sexual, eu vou morrer assim. Eu tenho problemas com relação à mentira, eu vou morrer assim. E isso tem feito com que o cristianismo seja o quê? Seja blasfemado pelos ímpios. Os ímpios olham para os cristãos, olham para a igreja cristã e enxergam em nós o quê? Um monte de hipócritas. É isso que eles dizem, que nós somos hipócritas, porque nós estamos diante da palavra de Deus e que a gente não segue nada. E infelizmente a gente encontra muita coisa nesse sentido, não é? Aí fora. E é uma vergonha. E aí fica parecendo, então, que a fé cristã é uma fé complicada, porque parece que Deus nos manda seguir uma coisa que Ele não nos dá a capacidade de seguir. Como é que funciona isso, então? Se nós temos um Deus que morreu na cruz e manda a gente, né, pedir perdão pelos pecados e abandonar os pecados, como é que a gente não vence isso? Alguém vai dizer, mas nós estamos em carne ainda, então nós vamos pecar, certo? Os nossos pecados serão pontuais, mas a Bíblia diz que a nossa trajetória tem que ser de adoração. Esse texto aqui que eu li, que é a doxologia, que é o finalzinho da carta, no capítulo de número 11, doxologia significa doxo, no grego, glória, e logia, né, palavra. Então, é uma palavra de adoração. Paulo, quando ele escreve isso aqui no final, ele escreve dando glória ao Senhor, exaltando o Senhor, porque a primeira coisa que ele entende que abandonar pecados de estimação é aprendendo a ter alegria em Deus, glória em Deus, parar de focar demais em si mesmo e se focar no Senhor. Paulo ele escreve essa carta sabendo que as pessoas têm esse problema,
No capítulo 7 de Romanos, ele diz assim, olha ele escrevendo, maldito homem que sou, capítulo 7, verso 19. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu sempre continuo fazendo. Aí ele diz assim, miserável homem que sou. Mas aí ele vai e continua e diz assim, todavia, já não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, que morreu por nós e pagou o preço por nós. Ele então começa dizendo que ele sim, como homem, né, mesmo ali tendo entendido Jesus, ele ainda era um pecador, todavia essa condenação que estava sobre ele, ela foi de fato cortada. Cristo cortou essa condenação a ponto de ele não viver mais, né, naquela vida de pecado. Então, é necessário dizer que a Bíblia, ela, para nós, ela nos traz palavras de incentivo a sair dos pecados que são aqueles pecados preferidos nossos, né? Alguém vai dizer, pastor, eu não sei mais o que fazer. O que o apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Romanos é que se você continuar tentando vencer os seus pecados pela própria força, você não vai conseguir. Você vai ser igual os monges católicos da época da Idade Medieval, que quando eles, né, pecavam, eles se batiam, se puniam, né? Tinha um instrumento de tortura que a mulher colocava aqui na perna, ela apertava para sangrar a coxa, tinha vários instrumentos de tortura que as pessoas usavam, porque eles acreditavam que a única forma de expiar o pecado quando eles cometiam era tirar sangue de si mesmo, era se bater, se flagelar, por aí vai, não é? E Paulo vai dizer o seguinte, olha, pela sua própria força, se for só isso que você está usando, você não vai conseguir. Porque, de fato, se você conseguisse isso, Jesus não precisava nem ter morrido na cruz por você. Porque ele morre na cruz para te dar salvação e também para te guiar por uma vida de santificação. E a palavra de Deus diz isso, que é Cristo quem efetua em nós tanto o querer como o realizar da boa obra. Agora, eu não encontro muito essas pregações hoje em dia, porque as pessoas elas acham que não é mais possível se vencer isso. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não quero expor muito a minha família, mas eu, com 6 anos de idade, eu comecei a ser abusado por uma mulher da minha família, certo? Desde os 6 anos de idade, com contato sexual. Eu cresci já com a cabeça, desde os 6 anos, certo? Com essa questão. Quando uma pessoa tenha 6 anos, como eu tinha, tem um contato sexual igual ela teve comigo, num abuso, é como se quebrasse um cristal dentro de você. Você nunca mais olha para o mundo do mesmo jeito se você for uma criança. Então, desde os 6 anos, certo, até os meus 15, quando eu fui para Jesus, a minha vida era pautada pela lascívia. Não existia para mim um namoro que não pudesse ter relacionamento sexual, não existia para mim uma forma de viver que não fosse olhando por uma mulher de uma maneira impura, certo? Não existia dentro de mim uma paz que me pudesse sustentar. É por isso que, mesmo com 15 anos, toda noite eu saía, eu estava de manhã, eu saía toda noite e ficava bebendo e usando droga. Não porque eu era um jovem normal, porque eu era realmente assim, muito perturbado. E olha que eu tive uma criação boa, uma família boa, que me deu tudo, escola, tudo, sempre morei bem e tal, mas era um cara destruído por dentro. Eu só tive coragem de contar o que eu passei com 18 anos para os meus pais, né? Então, a minha vida era essa. Eu saía de noite, isso com 14 anos, ficava bebendo, usando droga na rua, indo para bordel, e de manhã, quando eu dava conta de ir, quando eu não estava muito mal, eu ia para a escola. Parei de estudar um tempo. Então, assim, o que eu vivi até os 15 anos era como se eu tivesse vivido até os 25, de tão intenso que foi. Por quê? Porque eu comecei a viver isso lá. Então, com 6 anos, é como se eu já tivesse 13. Então, assim, era uma vida horrível. E quando eu fui para Jesus, isso que aconteceu, né? Esse me deparar com a questão de quebrar a lascívia dentro do meu coração. Eu tinha 15 anos. Eu não ia me casar, eu tinha que crescer em Jesus Cristo, crescer na palavra, e eu queria ser liberto, certo? Desse coração machucado, desse coração podre, desse olhar de vida que era incorreto. E o que acontece? Na primeira época,
eu tentei demais mudar. Sabe o que eu fazia? Eu ia para cima dos montes. Aqui em Goiânia tem alguns montes, né? Por exemplo, tem um monte chamado Monte do Mendanha, saída para Trindade. Eu ia para lá sozinho e ficava no meio do mato, sabe? 3 dias, só bebendo água e orando a Deus, pedindo: Senhor, tira do meu coração a minha imundície, tira da minha mente a imundície, eu quero ser um pregador. O Senhor falou que eu vou ser um pregador da palavra, um pastor. Eu fazia isso várias vezes, eu fiz várias vezes isso. E nunca isso saiu do meu coração. Até que, lendo Romanos, lendo Paulo também em Gálatas, quando ele fala que Deus derrama graça nos nossos corações, e essa graça, então, faz com que o nosso interior seja vivificado, então o Senhor tira aquilo ali como se fosse uma mão entrando dentro de você e tirando, literalmente. Literalmente, é um milagre o que acontece na vida do ser humano. É por isso que a gente nunca pode desacreditar que uma pessoa pode mudar. Deus pode mudar uma pessoa. E uma pessoa que tem algo que ela deseja muito que caia da sua vida, que é contra Deus, ela pode pegar a palavra de Jesus e dizer: Senhor Jesus, arranca do meu peito aquilo que eu tentei a minha vida inteira arrancar com as minhas próprias mãos e não consegui. Então, Agostinho, desse jeito, sabe? 31 anos vivendo daquele jeito, não conseguia. Até que ele se encontrou com essa graça de Deus. Martinho Lutero também, vivendo como monge vários anos, até ele ser liberto, por conhecer que o quê? Que era pela fé que Deus o justificava. E ele foi liberto ali daqueles pecados que dominavam a consciência dele. O apóstolo Paulo também, dominado também, dizendo: eu sou um homem mau, o que eu quero fazer eu não faço, e vice-versa. Também pela palavra de Deus, ele foi liberto. Então, eu preciso dizer que nós temos um Deus que é vivo, que do mesmo jeito que ele morreu na cruz para nos trazer salvação, ele também morreu para nos trazer santificação. E a santificação é uma obra espiritual, é uma obra sobrenatural. Então, nós precisamos voltar a crer que Deus ele faz milagres, que ele faz coisas sobrenaturais. Paulo, quando ele olha para Deus, já depois de entender que tudo que Deus pode fazer, porque, pessoal, vamos lembrar, aqui Paulo está mandando uma carta para a igreja que fica em Roma, né? Quem são os deuses romanos? Ali naquela época ali era uma divisão muito grande. Quem mandava no mundo era o quê? Era Roma, com os deuses eram os imperadores, né? César, Nero, Calígula veio depois, caras muito ruins e maus. E os deuses gregos, os deuses do Olimpo, né? Hermes, tudo mais, né? Afrodite, Astarote, né? Zeus e por aí vai. Então, a gente vivia, né? Ali eles viviam um conceito de que aquele negócio era certo, viver de qualquer jeito era normal. Mas uma igreja se estabeleceu. E aí Paulo então manda uma mensagem para essa igreja de que eles não poderiam viver de qualquer jeito. Porque o capítulo de número 12, por exemplo, ele vai dizer assim, ó: não se conformeis com o padrão desse século, mas transforme a mente de vocês para vocês viverem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, certo? Ele vai dizer uma coisa também tão importante no capítulo 11, no capítulo 10 e no capítulo 9, que é: Deus, ele é soberano para fazer o que ele quiser. Do mesmo jeito que Deus tirou, por exemplo, Israel de dentro do Egito, sendo o Egito, naquela época, o país mais poderoso do mundo, Deus pegou escravos, pessoas o quê? Sem arma, pessoas magras, pessoas deficientes ali, e tirou elas do Egito. Deus é capaz de fazer qualquer coisa, certo? Por nós. Então, a nossa fé precisa crescer, não só na direção, né, da gente fazer orações para Deus nos prosperar financeiramente, para Deus nos dar um casamento, para Deus nos dar, não sei, saúde familiar. A gente precisa voltar a orar a Deus para que Deus nos dê fé, para que a gente o quê? Vença os nossos pecados. Os nossos pecados são como muros que nos afastam de Deus. É como eu já disse, pessoas que não lutam contra os seus pecados, elas têm dificuldade de o quê? De ver Deus atendendo às suas orações e não dá. E acaba que muitos o quê? Caem no pecado e dizem: é assim, não tem como vencer isso, é a carne e por aí vai. Mas Jesus disse que tinha como vencer.
Ele disse que tinha que orar e vigiar, porque o espírito estava pronto, não é? Apesar da carne ser fraca, o espírito está pronto. Então, veja bem, Paulo vai dizer no verso 33, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus então tem um conhecimento que é muito profundo, que é muito rico, certo? E tudo isso está nele. Não? Então a gente pode parar para pensar o seguinte, o que Paulo está dizendo aqui é, Deus nos criou, e Ele nos criou sabendo tudo que existe dentro de nós. Deus nos criou sabendo todos os desejos maus que poderiam grudar no nosso coração, todos os pecados que poderiam se tornar pecados de estimação no nosso coração. Sendo Deus o nosso Criador e sendo Deus aquele que sabe das nossas lutas e das nossas dificuldades, não é? Não seria Ele rico o suficiente, profundo o suficiente, sábio o suficiente para nos dar libertação de tudo isso que nos causa uma prisão? Será que Jesus disse, né, conhecereis a verdade vos libertará, da boca para fora? Será que então não é possível ser liberto do pecado que nos humilha, que nos afasta de Deus, sendo que o próprio Deus que nos criou enviou o seu Filho para nos tirar das mãos de Satanás, do pecado e da morte? A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele venceu o pecado, a morte, o inferno, o diabo, tudo isso foi vencido. Nós precisamos então crer que o Senhor ele existe para nos dar essa santificação, certo? Agora deixa eu te dizer uma coisa, sabe como é que funciona? A fé ela é muito mais descanso do que atividade. Deus ele muda um ser humano quando o ser humano faz assim, ó, por exemplo, em todas as minhas lutas de tentar, jejuns, todos os meus sacrifícios que eu fiz a Deus pedindo para Deus me libertar da lascívia, da pornografia, todas as minhas tentativas deram errado. Mas quando eu coloquei nas mãos de Deus e disse assim, Deus, eu não consigo mais, eu tenho vergonha de mim mesmo, eu não quero pregar a sua palavra, eu não sou capaz. Quando eu entreguei nas mãos de Deus e descansei, o Senhor vem como uma mão dentro do meu coração e tira aquilo. A ponto dele que, de fato, me levar até uma vida que era digna de eu poder, né, mesmo jovem, subir numa igreja e falar sem ter aquele peso na consciência de que eu sou um pecador que está sendo o quê? Um hipócrita falando ali na frente da igreja. Entende isso? É quando a gente o quê? Entrega e descansa. Segura isso que eu vou te falar, por favor. Enquanto a gente não entende a nossa pequenez e não entende a grandeza de Deus, nós nunca vamos viver a verdadeira libertação que Deus tem para nós. A gente tem dificuldade de reconhecer a nossa pequenez. E a gente continua lutando em dizer, não, mas isso aqui faz parte da minha personalidade, é do meu caráter, nem é tão pecado assim. Isso deveria ser posto diante de Deus como, Senhor, esse é o meu pecado, essa é a minha luta, essa é a minha dor, essa é a minha pequenez. Eu não tenho valor, Jesus. Tem misericórdia de mim. Agora são poucos que têm coragem de fazer essa oração. Porque a gente ainda luta para achar que a gente é alguma coisa sem Deus, entende? E a gente sem Deus não é nada. Nada mesmo. É como Isaías. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu, né, o trono de Deus, ele disse assim, ai de mim, eu sou pecador, eu sou um homem impuro com os lábios impuros, e os meus olhos viram a Deus. A confissão dele é, eu não presto, eu sou um homem muito falho, se Deus não me ajudar, eu vou errar, se Deus não me ajudar, se eu não cair no começo, eu vou cair no meio, se eu não cair no meio, eu vou cair no final, se Deus não estiver comigo. Então, a gente precisa reconhecer a nossa pequenez, e saber que Deus é quem nos criou, e que toda a profundidade, toda a sabedoria e todo o conhecimento habitam nele, que é o Senhor que nos criou. Então, eu digo isso para que nós, então, possamos entender que não adianta o tempo que a gente jejue, o tanto de músicas que a gente cante, o tanto de vezes que a gente vai na igreja, o tanto de anos que tem que nós somos cristãos, isso tudo pode passar batido diante de um coração que não entrega o seu pecado diante de Deus, pedindo para que Deus, na sua soberania, o abençoe. A gente precisa entregar o nosso pecado. Versículo de número 33, na parte 2, diz, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Então,
Os juízos de Deus, eles são insondáveis, os caminhos de Deus inescrutáveis. É o que Isaías diz, Isaías 55, verso 9. Deus diz, os meus caminhos são maiores do que os de vocês, e os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Não tem como comparar. Quando a gente começa a fazer orações do tipo, Senhor, faz desse jeito, faz daquele jeito, esse jeito é o melhor, a gente, sabe, perdeu o norte. Deus é que sabe o jeito real que é melhor mesmo. Então, confie nessa insondável grandeza de Deus e nessa inescrutável, né, poder do Deus Todo-Poderoso. Porque o verso 34, olha Paulo dizendo aqui, lembra que ele está fazendo um cântico de adoração, né, a Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? É uma pergunta, ele está cantando a Deus e fazendo uma pergunta, quem que aconselhou Deus? Quem é que deu para Deus alguma opinião? Quem é que pode falar para Deus, faz assim, não assim? Você entende que o cântico dele é, eu preciso confiar que Deus faz do jeito que Ele quer? O cântico dele vai se resumir nisso, eu preciso confiar que Deus faz do jeito que Ele quer, e do jeito que Ele quer vai ser o jeito que Ele vai me libertar, vai ser o jeito que Ele vai me purificar, vai ser o jeito que Ele vai me levar a ter uma vida que dê glória ao nome dEle. Isso precisa ser entendido. Olha, o apóstolo Pedro, por que ele lutou tanto até conseguir se tornar um homem que de fato glorificava a Deus? Porque ele pensava que podia fazer alguma coisa por conta própria. Toda hora, Jesus dizendo, eu vou morrer. Ele, o senhor não vai morrer não. Na hora que os caras vão prender Jesus, Pedro pega a espada, corta a orelha do cara. Sabe? Toda hora, Pedro se coloca como um homem que acha que pode fazer algo para Deus, sem que o próprio Deus faça algo nele primeiro. E aí Jesus vai e diz para ele assim, Pedro, Satanás pediu para cirandar na sua vida, arrebentar você, mas eu orei por você. Quando você se converter, você vai ser um grande pregador. E não deu outra. Quando Jesus foi pego, Pedro foi lá, negou Jesus 3 vezes, voltou a pescar, Jesus ressuscitou e falou com ele, falou, Pedro, agora é a hora. Se você me ama, vai lá e cuida das minhas ovelhas. A partir daquele momento que Pedro voltou a ser pescador e diante de Jesus ele vê que ele não é nada, ele pensou que ele era um discípulo, sabe? Nota 10, era ele e os outros depois. Quando ele vê que ele não é nada, né, e Jesus chega lá diante dele, aí sim ele se torna o quê? Um homem de Deus. Porque agora ele não estava tentando mais aconselhar o Senhor, ele não estava mais tentando proteger a Jesus e nem dar conselhos à mente de Jesus. Verso número 35. Quem primeiro lhe deu para que o Senhor o recompense? Será que a gente pode fazer orações pedindo que Deus nos recompense? Não, Deus sabe de todas as coisas. Verso 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Percebe isso? Isso aqui deve pautar a nossa caminhada cristã, se de fato nós queremos andar com Deus. Porque muita gente não quer, sabe? E problema de cada um. Mas se você quer, é um negócio que você tem que pegar para você, né? Hoje em dia o que mais existe é o quê? Coisa rasa. Se você for nos lugares que o povo está pregando a palavra de Deus, quanto mais raso, melhor. Sabe? Quanto mais raso, mais você vai atrair jovem, aquela bagunça, auê e tal. Vai lá. Fica. O pastor o quê? Ele vai se infantilizar, né? Porque antigamente os adolescentes olhavam para os adultos e queriam, né, se tornar adultos e se vestir como os adultos. Hoje em dia, né, são os adultos que olham para os adolescentes e querem se vestir como os adolescentes. Aí então esses pastores vão com uma linguagem infantil, né, com uma linguagem muito rasa, com uma linguagem muito emocional e pegam essas pessoas que na verdade, quando elas são tentadas, né, pela primeira coisa que aparece nas suas frentes, eles não suportam a tentação. Eu vi um pregador falar assim esses dias, já estou encerrando a mensagem. Ele disse assim, antigamente, há uns 30 anos atrás, para se derrubar um crente, filho de Deus, o diabo tinha que fazer uma reunião no inferno e armar um projeto. Hoje em dia não precisa não, ele só diz para um, vai ali e derruba. E aí isso é verdade, as igrejas estão tão infantilizadas, os pastores eles oferecem tanto entretenimento para as pessoas, é tanto entretenimento, tanta música, tanta infantilização, que você pega um jovem desse, quando ele entra na faculdade,
uma aula de sociologia ou de história que ele ouve do professor, ele já perde a fé dele completamente. Porque ele não aprendeu nada na igreja. Sabe? A primeira loira turbinada que apareceu no caminho dele caiu. Não consegue dizer não, certo? Para uma mulher. Ou uma moça dizer não para um rapaz. Então isso tudo é fruto do quê? Da falta de entendimento de que todas as coisas são dele, por ele e para ele. Então, tudo nasceu em Deus, continua acontecendo em Deus e vai terminar em Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, eternamente. Então é a gente entender que tem um começo. Se tem algo na sua vida que começou e do jeito que está não está indo bem, entende? Você tem um Deus que passou por você naquela situação e que você pode colocar agora diante dele isso. Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou colocar um fardo leve e suave sobre vocês. E aí ele termina dizendo: a ele, que no caso é a Deus, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu termino essa mensagem, então, se alguém puder, traz só um copo de água, por favor. Eu termino essa mensagem dizendo uma coisa. É possível vencer os pecados que você tem mais vergonha dentro do seu coração, certo? Tem inveja de alguém, qualquer coisa que seja. Pecados que são obscuros, não é? Coisas que podem ser nojentas, coisas que se você falasse para alguém, talvez isso assustaria muitas pessoas. Talvez coisas que você só teria coragem de falar para alguém que você não conhece, em outro país do mundo, certo? Talvez coisas que você não teria coragem de falar nem para um psicólogo, nem num gabinete pastoral. Você pode falar para Deus, porque esse Deus que a gente serve, ele está pronto para ouvir a nossa confissão, ver a nossa pequenez e derramar essa graça lá no fundo do nosso coração e nos abençoar para que a gente tenha uma vida que é, muito obrigado, que é uma vida muito abençoada, certo? Não desista, certo, de viver esse Deus que é grande. Paulo termina